Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês. Sou a professora Deli. Nossa aula hoje é de língua portuguesa. E o assunto que vamos trabalharmos, vamos trabalhar juntos, é o assunto sobre concordância nominal. Mas o que é isso? É nós entendermos que quando nós vamos escrever tem que ter uma concordância. Por exemplo, se eu estou falando sobre um substantivo feminino e na minha frase eu acrescento um adjetivo, esse adjetivo ele tem que concordar com o meu substantivo, tá? Se ele está no feminino, o adjetivo tem que estar no feminino. E assim por diante em algumas situações, quando nós elaboramos um texto, uma escrita. Vamos ver alguns exemplos para a gente entender isso na prática, que é melhor de vocês compreenderem, ok? Vamos para a leitura do nosso texto, que é um conto da Costureira das Fadas. Vocês já ouviram falar? Vamos relembrar esse conto, vamos fazer a leitura juntos, tá bom? Vamos lá. Ó, conto A Costureira das Fadas. Aí tem uma imagem, né, da capa do livro, onde esse conto, Costureira das Fadas, de Monteiro Lobato, ilustrações de Rafael Silveira, né, texto de Monteiro Lobato. Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais. Ela mesma tecia a fazenda. Ela mesma inventava as modas. Dona Aranha, disse o sapo, quero que você faça para esta ilustre dama o vestido mais bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por 6 aranhinhas muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu depressa, uma fazenda cor-de-rosa com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu também peças de fita e peças de renda e de entremeio, até carretéis de linha fabricou. Então, esse é o nosso conto. Esse conto a gente vai trabalhar a concordância nominal aí, mas antes disso eu vou fazer algumas perguntas sobre o texto, vamos fazer juntos, tá? Para a gente poder entender essa concordância da maneira que ele está organizado. Vamos para a primeira questão. Entendendo o conto. 1. O príncipe quer dar um vestido para Narizinho. Por quê? Letra A. Ela deseja ter um vestido de baile. B. Porque deseja se casar com o Narizinho. C. Ela deseja um vestido cor-de-rosa. Ou D. Porque ele fará uma festa para Narizinho. Qual desses motivos o príncipe quer dar um vestido para Narizinho? Letra A, B, C ou D? Lembrar aí? Qual o motivo que leva o príncipe a querer dar um vestido para Narizinho? Porque ele vai dar ele vai fazer uma festa para Narizinho. Por isso que ele levou a Narizinho lá para a costureira para poder, ser feito esse vestido, para que ela possa usar. Vamos lá para a questão 2. 2, ó. 2. Qual é o título do texto? O título do texto é... Vamos lá. Lembrando que é título, vamos relembrar, ó. A identificação do título. Nome da história. Esse é o título do texto. Tem aluno que às vezes pergunta qual é o título, o que é título mesmo? Então, no caso, o título do nosso texto é esse aí, ó. A Costureira das Fadas. Como nós já vimos, fizemos a leitura anterior. Vamos lá, questão 3, ó. Quem é o autor? Autor. Autor é aquele que escreveu a história. Então, quem é o autor do nosso texto aí? Nós acabamos de ler. É Monteiro Lobato, ok? Monteiro Lobato. Essa informação se encontra bem no finalzinho do texto, aqui, ó. Como nós vemos, geralmente aparece logo
primeiramente o nome do autor, depois o livro, da onde foi retirado o texto, onde se encontra a história. Eu também já tenho o nome dele aqui em cima, também, no início do texto. Então, vamos lá para a questão 4. Em que ano este texto foi escrito? A gente vai ter que procurar toda essa informação sempre no texto. E essa informação, ela também se encontra aqui no finalzinho, ó. O ano, né, em que ele foi escrito. Tem o nome do autor, o nome da obra, né, aqui, ó, onde o texto se encontra, a editora, e o ano, ó, da sua publicação também, que é exatamente o que ele está perguntando aí. Então, ele foi escrito em que ano? Vamos lá? Ele foi escrito em 1973, ok? Bem aqui essa informação. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Questão 5. Ó. Quantos parágrafos há no texto? É interessante isso, às vezes a gente sempre está trabalhando parágrafos com vocês em sala de aula. Vamos só relembrar o que é um parágrafo, tá bom? Parágrafos, ó, a gente tem uma margem, né? Um espaço onde a gente vai escrever, aí tem a margem do texto, até onde eu vou. Então, aqui, ó, onde termina o meu texto, já sei que a margem é bem aqui, ó. Nenhuma parte do texto passa dessa margem, ó. Então, aqui é meu limite. Assim como também desse lado tem a margem. Aqui na folha o limite é esse. No caderno também tem esse limite. Às vezes tem uma linha marcando, às vezes é o final da linha, você já sabe que ali é o limite, tá? Da sua escrita. E aí, a gente tem um espaço, ó, antes dessa margem, ó, tem um espaço dado aqui, se você observar, tem esse espaço, que então, depois de eu dar um espaço, ó, mais ou menos de dois dedinhos, né, que você for medir, ó, você começa a escrever, iniciando sempre com letra maiúscula. Aí você escreve a informação que vai até, ó, você continua a informação, termina aqui o primeiro parágrafo, no caso, com esse ponto, tá? Aí aqui terminou o primeiro parágrafo. Aí quando eu vou iniciar outro, do mesmo jeito, ó, o mesmo espaço que eu dei anteriormente, ó, tanto é que cada início de parágrafo aqui, ó, tem o mesmo espaço, ó, se você observar, tá? E quando termina um parágrafo, inicia outro, eu dou esse mesmo espaço. Então, aqui a gente vai contar 1, tá? 2 e 3. Aí terminou o texto. Então, eu tenho 3 parágrafos. Isso é parágrafo. Então, a resposta aqui à minha pergunta é, ó, quantos parágrafos há no texto? Ok? Quantos parágrafos tem? Acabamos de contar, né? Lembraram? Nós temos, ó, o texto possui 3, ó, 3, a escrita do numeral, né, aqui, ó, 3 parágrafos, ok? Próxima questão, questão 6, vamos lá. Quais são os personagens da história? Na história que nós acabamos de ler, o conto, né, A Costureira das Fadas, quais são os personagens, as pessoas que fazem parte dessa história aí? Já lembraram quais são? Vamos conferir a resposta. Quais são os personagens dessa história? Vamos conferir juntos aqui? Olha só. Os personagens da história são a Narizinho, a Dona Aranha, né, que era costureira, o príncipe e as ajudantes da aranha, que estavam ajudando ela a costurar. Então, esses são os personagens, né? São os personagens que fazem parte da história, ajuda, né, a contar lá, a construir a história. Vamos para a próxima questão, a 7. Vamos lá. Questão 7. Ó. Procure o significado das palavras fazenda e principiou. Elas estão até em destaque no texto. Se você observar, ela está dizendo o seguinte, ó, ela mesma tecia a fazenda. Como é que tece uma fazenda? Quando a gente fala fazenda, você pode imaginar o lugar, o espaço que parece um sítio, né, rural. Você imaginar essa fazenda sendo esse espaço. E principiou a tomar as medidas. Vamos ver o significado de fazenda aqui no texto, né, que não é um lugar, como eu acabei de falar, mas tem esse sentido também,
esse significado, e aqui principiou a tomar as medidas. Vamos lembrar aqui o significado, no caso dessas duas palavras sendo usadas nesse texto aí. Só tirar aqui a fita um instantinho. Só um pouquinho. Consegui. Vamos lá. Olha só o significado de fazenda aí, ó. Quando ele fala que estava tecendo a fazenda. A fazenda significa aí peça de tecido. Quando fala que a aranha estava tecendo a fazenda, ou seja, ela estava tecendo a peça de tecido, né, da costura que ela estava usando. E principiou, né, principiou a tomar as medidas. Esse principiou quer dizer o quê? Começou. Ou seja, ela começou a tomar as medidas, né, fazer o seu trabalho ali, ok? Então, esse é o significado dessas palavras. Vamos para a questão 8, vamos lá. Questão 8. Ó. Por que uma aranha foi escolhida como costureira do reino? Por que será que ela foi escolhida como costureira? Vocês lembram? Isso foi citado lá no texto. Você lembra se foi citado ou não? Por que será que a aranha foi escolhida para ser costureira do reino? Vamos descobrir? Vamos lá ler a informação. Ó. Provavelmente porque a aranha constrói suas próprias teias. Ela tece muito bem suas próprias teias. Então, por ter essa qualidade, né, ela foi escolhida para ser a costureira do reino. Ela tece muito bem lá as teias, né? As teias que elas fabricam. Do mesmo jeito, por essa qualidade, ela foi escolhida para ser costureira. Tá bom? E vamos para a próxima questão. Nossa última questão. Vamos lá. Questão 9, ó. Por que Narizinho precisava de um vestido? Lembra por que Narizinho precisava de um vestido? O que iria acontecer? Ela ia usar esse vestido para quê? Às vezes a gente precisa ter um vestido novo para ir em algum lugar, algum evento, né? O que iria acontecer? Vamos lembrar? Aqui, ó. Vamos lá? Ela precisava de um vestido porque o príncipe ia dar uma grande festa em sua honra. Por isso que ela precisava desse vestido. Ela ia participar dessa festa e ela precisava de um vestido e foi procurar, né, a aranha para poder tecer seu vestido. Então aí a gente vê algumas informações nesse conto. A organização dele, né, está de maneira adequada para a gente compreender. E a gente vai entender isso mais fazendo algumas atividades na próxima aula. Por enquanto é só. Eu espero que você tenha compreendido nosso texto e a gente vai continuar fazendo algumas atividades juntos, tá bom? E te aguardo na próxima. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!